pessoal, bom dia. Bom dia na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pessoal. Como vocês estão percebendo aí, aqui ainda tá frio, galera, ó, toda agasalhada aí, ainda tá muito frio. Diminuiu um pouquinho, galera, mas não dá pra ficar sem casaco ainda não. Pessoal, hoje eu vim aqui com um assuntozinho, uma reflexão sobre oração, galera. Hoje eu venho aqui com um assuntozinho sobre a oração, pessoal. A oração, pessoal, ela é muito importante na nossa vida. A oração. E tem várias formas de oração, de você se expressar diante de Deus. Várias, muitas mesmo. E vários jeitos de você orar a Deus, né? Tem vários jeitos de você orar. E o que é oração? O que é a oração? A oração é uma aproximação da pessoa com Deus. A oração é uma aproximação da pessoa a Deus, né? Então, ela vem por meio de palavras, né? Por meio de palavras como agradecimento, petições, né? E intercessão, né? Estou usando aqui a toalhinha, pessoal, porque nesse frio fica saindo a aguinha assim das narinas da gente, então a gente tem que estar tirando. Então, pessoal, a oração ela é feita por meio de palavras de súplicas, né? De agradecimento, de petição, né? De adoração, né? E de reconhecimento. E ela se faz necessária na nossa vida. A oração se faz muito necessária. Porque é um meio que você tem para falar com Deus, né? Um meio de você conversar com Deus. Tanto você pode fazer oração particular quanto em público, né? E tem várias formas de você orar a Deus. Tem como você orar a Deus em pensamentos, né? Olhos fechados, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui, ó. Tá vendo aí, pessoal? Um dos exemplos foi esse. Você pode orar em espírito, né? Sem precisar você abrir a sua boca para falar com Deus. E tem aquela oração, né? Que você pode fazer em silêncio, sem pronunciar, sem que saia a voz, né? Sem que a sua voz saia. Você apenas gesticulando com seus lábios, né? Aquela oração silenciosa. E tem a oração falada, né? A oração que você pode falar em alta voz, né? Pode falar em alta voz aí. Mas não importa o jeito que você vá se expressar diante de Deus, Ele sabe de tudo. Tanto você pronunciando palavra, como você no seu pensamento, né? Porque Ele sabe todas as coisas. Ele é onisciente, né? Sem que haja uma palavra alguma na minha boca ou na minha língua, eis que o Senhor tudo conhece, tudo sabe. O salmista Davi se expressou assim. Então, pessoal, a oração se faz necessária na nossa vida aqui, ó. Em Mateus capítulo, deixa eu ver aqui, capítulo 26. Em Mateus capítulo 26, ó, e o versículo 41. Jesus disse assim para os seus discípulos, ó, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Tá vendo, pessoal? Jesus aqui estava falando para os seus discípulos, né? E às vezes a pessoa fala assim, mas a oração que Jesus nos ensinou é a oração do Pai Nosso. Claro, essa oração é a oração dominical, né? A oração universal que Jesus ensinou. Jesus estava em um certo lugar com seus discípulos, né? E ele estava orando ali. E quando ele acabou de orar, um dos seus discípulos chegou até ele e pediu para Jesus ensinar eles a orar. Olha só.
Esse ainda não sabia orar. Aí falou assim, mestre, nos ensina a orar. Aí Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, né? Que está registrado aqui, deixa eu ver, Lucas 11. Lucas 11, o versículo 2. Versículo 2, deixa eu um pouquinho longe, pessoal, que tá perto, tá difícil para mim ler, viu? Ó. Lucas 11 diz assim, ó. E ele lhes disse, quando orardes, dizei, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos cada dia o nosso pão cotidiano e perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduza em tentação, mas livra-nos do mal. Essa foi a oração que Jesus ensinou para os discípulos, né? Mas isso não quer dizer que é só essa oração aqui que você tem que fazer, né? Você vê aqui que Jesus, quando está ensinando ele aqui, ele usa vários termos que só Deus faz, né? Como perdoar pecado, né? Como nos dá o pão de cada dia, né? Que é somente Deus que faz a terra produzir tudo isso aqui, né? E livrai-nos do mal, né? Somente Deus pode nos livrar do mal. Então, essa oração aqui é uma oração universal, dominical. Mas tem vários outros exemplos de oração, como a oração de Ana, né? Ana, esposa do pai de Samuel, que eu esqueci o nome dele. Não vou lembrar o nome dele não. Mas a oração de Ana, né? Ana orou a Deus, estava desesperada, ela era estéril. Ela entrou no templo e orou a Deus com a sua alma angustiada, e ela orava pedindo a Deus, pedindo, Senhor, se tu lembrares de mim, e com a tua bondade deres um filho à tua serva, eu a entregarei ao Senhor todos os dias no seu tempo, para que o te sirva. Então, pessoal, tem várias formas de orar. Não é só você se apegar à oração do Pai Nosso. Claro que essa oração aqui é uma das orações mais usadas, principalmente pelos católicos. Os católicos usam muito essa oração. E tem outros tipos de oração que você pode fazer, né? Conforme a sua necessidade, conforme você está precisando. Tem aquela oração que você vai fazer quando você vai sair da sua casa para o trabalho. Você vai orar a Deus pedindo para Deus lhe guardar, lhe dar um dia de paz, né? Proteger você de todo mal, né? Então, pessoal, tem várias formas de oração, né? Mas uma coisa importante, gente, uma coisa importante na nossa oração que tem que ter, em primeiro lugar, na nossa oração, nós temos que reconhecer Deus como soberano, Senhor de todas as coisas. E antes de você fazer suas petições a Deus em oração, você tem que agradecê-lo em primeiro lugar, né? Te agradeço, Senhor, pela minha vida, te agradeço, Senhor, pelo sacrifício do teu Filho amado Jesus Cristo na cruz do Calvário, em meu lugar, né? Aquela introdução de agradecimento a Deus. Depois que você fizer a sua introdução de agradecimento a Deus, vem o reconhecimento da nossa parte. Tem que ter um reconhecimento da nossa parte de que nós não somos nada, somos falhos, somos pecadores e que precisamos e necessitamos do perdão de Deus. Por isso Jesus ensinou na oração do Pai Nosso: perdoai os nossos pecados, assim como nós temos perdoado a quem tem nos ofendido, as nossas ofensas, né? Porque só Ele pode perdoar, pessoal. E nós pecamos tanto, nós ferimos tanto a santidade de Deus no nosso dia a dia, né? Com palavras, com atitudes, né? Coisas que nós fazemos que vêm ferir a santidade de Deus, que vem fugir dos padrões bíblicos da palavra de Deus que está registrada na Bíblia Sagrada, que foi enviada por Deus para nós, né? Então, na nossa oração, primeiro, agradecimento a Deus. Segundo, reconhecimento das nossas fragilidades, dos nossos erros e pecados, que não somos nada, só somos alguma coisa se o Espírito Santo de Deus estiver na nossa vida. Agradecer a Deus, em primeiro lugar, pelo fôlego de vida que temos, pois Ele é o Senhor da vida.
né? E adorar a Deus na nossa oração, adorar ao Senhor na nossa oração, reconhecendo que Ele é Deus, glorificar a Deus na nossa oração também, né? Essas palavras têm que ser usadas na nossa oração, né? Agradecimento, glorificação, reconhecimento, adoração, né? E, pessoal, ore a Deus conforme você sentir no seu coração. Ah, mas eu tenho que entrar no meu quarto, eu não posso estar... Eu estou no meu trabalho, eu não posso orar aqui. Você pode orar no seu trabalho, você pode orar andando no meio da cidade, onde você estiver, né? Não precisa você abrir sua boca e gritar em alta voz, ah, meu Deus, eu estou aqui, eu preciso de ti e tal. Não precisa você fazer assim. Ora a Deus em pensamento. Ana, quando orou a Deus, ela teve um momento de expressar suas palavras. Mas, quando ela estava ali insistindo na oração, ela só movia os lábios. Movia os seus lábios, mexia com os lábios. E o sacerdote, observando ela, né, demorou a sair do templo, pois a sua angústia era grande, a sua necessidade era grande. E ela persistiu ali em orar a Deus. E ela, orando a Deus, mexia com seus lábios, movia os seus lábios. E o sacerdote ali, vendo aquilo, pensou que ela estava embriagada. Uai, aquela mulher está movendo só os lábios, não está falando nada, que a mulher está embriagada. Aquela mulher está embriagada. E ele chegou até ela e falou assim para ela, mulher, até quando você não vai se apartar dessa tua bebida, dessa tua embriaguez? Né? Ele pensou que ela estava embriagada porque ela não pronunciava palavras, só movia com os lábios. Mas ela disse, não, tua serva não está bêbada como você pensa, tua serva está orando a Deus, está com a alma angustiada, está com a alma triste, porque eu não sou mãe, eu não tenho filhos, e eu estou orando a Deus, pedindo a Deus que me abençoe, que me dê um filho, né? Aí ele entendeu, aí ele abençoou ela, disse, vai mulher em paz e seja feito conforme a tua fé, conforme a tua vontade, que Deus te abençoe. Então, pessoal, ore a Deus no seu momento de alegria, faça aquela oração de agradecimento a Deus, faça aquela oração de louvor, de adoração a Deus. Na sua hora de aflição, na sua hora de angústia, de tristeza, ore a Deus. Né? A sua alma que está triste dentro de você, ore a Deus com as suas palavras, que vai sair de dentro de você, que Deus vai estar entendendo. Deus vai estar observando tudo e vai estar lhe atendendo. Não precisa você dobrar o seu joelho. Ah, mas eu tenho que dobrar o meu joelho. Claro, é importante. Quando você dobra os seus joelhos para orar a Deus, você está reconhecendo que você está dobrando o seu joelho diante de um ser soberano, de um ser que está acima de você, criador de todas as coisas. Né? É muito importante a oração de joelhos. Né? E tem vários exemplos, até o próprio Jesus, né, orando lá no monte, né, ele orou assim. Mas você pode orar em pé, você pode orar deitado, você pode orar da forma que você estiver. O importante é orar. O importante é você orar a Deus. Então, pessoal, algo que eu gostaria de destacar para você, a oração de Ana, como eu já falei, que está aí registrado no livro de... Deixa eu ver, eu acho que eu marquei. Está no livro de Samuel, deixa eu ver aqui, Samuel, capítulo 1. Samuel, capítulo 1, versículo 9. Você pode abrir a Bíblia e ler lá, que você vai ver a oração de Ana. E também a oração de Jesus, lá no monte. Jesus, quando estava perto de ser crucificado, ele chamou os seus discípulos e foi para o monte. Aí Jesus disse para ele, olha, a minha alma está profundamente triste até a morte. Aí ele começou a angustiar-se, sentir angústia, tristeza dentro de si, porque estava chegando o momento em que ele iria ser entregue nas mãos dos homens para ser pisado pelos homens, para ser chicoteado pelos homens, para ser cuspido pelos homens, para ser blasfemado pelos homens, encarnecido pelos homens e crucificado por eles. Aí a sua alma começou a angustiar, a entristecer-se. Aí ele foi para o Monte das Oliveiras. E ele lá no Monte das Oliveiras, no capítulo, deixa eu ver aqui que eu marquei também para mim não esquecer, capítulo 26 de Mateus. Capítulo 26 de Mateus. Todos os evangelhos vão registrar esta oração de Jesus. Tanto Mateus, Marcos, Lucas e João vai estar registrado a oração de Jesus ali no Monte das Oliveiras.
Aí Jesus chamou o seu discípulo, foi até o monte, pegou Pedro, Tiago e João e falou para eles: ficai aqui e velai comigo. Aí Jesus se afastou deles um pouco e começou a orar. E a Bíblia diz que a sua alma começou a entristecer e a angustiar. E quando isso aconteceu, Jesus orava mais intensamente, aquela oração, né, com mais intensidade, né, aquela oração de súplica. E Jesus orava pedindo que o Pai passasse dele aquele cálice, passasse dele aquela hora. Aí quando ele começou a angustiar-se mais e orar mais intensamente, ele orava dizendo: Pai, se não for possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Ou seja, eu estou pronto, eu vou até o fim, né? Então cumpra a tua vontade sobre a minha vida. E é isso que nós temos que fazer, gente. Pedir que Deus cumpra a vontade dele na nossa vida, da qual nós não sabemos, né? Temos que pedir a Deus orientações do céu, do seu Espírito, para nos fazer compreender a vontade dele na nossa vida, né? E compreendendo a vontade dele na nossa vida, nós vamos obedecê-lo, nós vamos servi-lo, nós vamos adorá-lo, nós vamos bendizê-lo, nós vamos temer o seu nome e nós vamos também guardar a sua palavra no nosso coração, como disse o salmista Davi: escondi a tua palavra, Senhor, no meu coração para não pecar contra ti, né? Porque a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, ela nos ensina como servir a Deus, né? Nos ensina a fugir do pecado, nos ensina como a vencer o mal. Ela é um mapa para nós andarmos seguros. É a bússola que nos guia para chegarmos ao nosso destino final, abençoados por Deus. Então, pessoal, oração é importante. A oração na nossa vida é importante. Então, quando você tiver qualquer problema, qualquer angústia, ore a Deus, suplique a Deus, não importa se você é evangélico, se você é católico, seja de qual for a sua religião, mas reconheça a Deus, reconheça que somente Deus pode te ajudar em qualquer situação da sua vida, somente Deus, né? Principalmente nas horas dos apertos, na hora em que o nosso fardo está pesado, a nossa cruz está pesada sobre os nossos ombros. Somente o auxílio de Deus, somente o socorro de Deus, somente o amparo de Deus, somente a mão de Deus pode nos guiar, pode nos segurar e nos fazer sair vitorioso da nossa luta, da nossa peleja. Então, ore a Deus. É indispensável a oração na nossa vida, porém, muito escassa, muito difícil, né, pessoal? A gente se agasalha no nosso leito, na nossa casa, no nosso quarto, na nossa cama, o nosso corpo só pede para nós deitarmos e descansar ali. Às vezes não dobramos os nossos joelhos para fazer uma oração a Deus de agradecimento pelo dia, de agradecimento pelos benefícios dele na nossa vida, né, pessoal? Somos nessa parte aí, gente. Eu me incluo nesse grupo de ser tão infiel na oração, pois oro muito pouco. Mas o pouco que oro, eu sei que Deus está me ouvindo, Deus está me ajudando, né? Às vezes, quando eu vou dormir, vou deitar na minha cama, às vezes esqueço de dobrar os meus joelhos para orar a Deus. Mas o Espírito Santo de Deus me toca ali, deitado mesmo, para fazer uma oração a Deus. Oro em espírito a Deus, né? Não preciso às vezes abrir a minha boca para orar, oro em pensamentos, porque Deus está presente, Ele sabe. Ele sabe, antes que nós venhamos pronunciar alguma palavra, Ele já sabe o que nós vamos dizer. Então, ore a Deus, seja de qual for a forma, ore a Deus, busque a Deus, porque Ele está pronto para lhe ouvir, lhe atender. Ele quer ouvir você, Deus quer ouvir você, Deus quer ouvir a sua voz, Deus quer ouvir o seu sussurro, Deus quer ouvir o seu gemido, o gemido da sua alma, do seu espírito. Ele quer ouvir, para saber o que você quer na sua vida. Então, suplique a Deus, ore a Deus, pois Ele vai te ajudar, Ele vai te atender e vai ouvir a sua oração e vai te abençoar. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, sua casa, Deus abençoe todos quantos vão ver este vídeo. E você que não é inscrito no canal, deixe o seu joinha, se inscreva no canal, compartilhe os vídeos, ative o sino de notificação, para que quando eu postar um vídeo chegar até você.
E no demais, que Deus abençoe você, certo, pessoal? E tá chegando aí o dia de eu fazer a live, né, pessoal? Vou fazer a nossa primeira live aí. Você é o nosso convidado, você que está inscrito no canal, você que não está inscrito, venha participar da live, né? Venha deixar aí os seus comentários, venha fazer suas perguntas, venha participar conosco. Vamos nos alegrar junto, pessoal. Até domingo, ao meio-dia, na nossa live, se Deus quiser e assim nos permitir, pessoal. E até lá, com a bênção de Deus, com a graça de Deus, e Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. E amém, e assim seja.